Como está? Bem? Homens de Deus? No? Something like that. Come on, stand to your feet, gentlemen. Vamos lá, vamos ficar de pé, homens, no nosso lugar. How many of you received something already out of this Quantos de conference? vocês já receberam um pouco dessa conferência aqui nesses dias? How many got a little bit more room for something else? Quantos têm um pouco mais de espaço para mais de Deus? How many believe God can shift some things tonight? Deus quer fazer algumas coisas nessa noite. Someone say amen. Alguém pode falar amém? Before we read a passage of scripture Antes de nós lermos aqui uma passagem da Bíblia and then we pray, e nós vamos orar, I just want to talk to you just for a second about something God put on my heart. eu só queria falar um segundo de algo que Deus colocou no meu coração. In 2019, Em 2019, I was at a revival service in Pennsylvania, USA, eu estava em um culto de avivamento na Pensilvânia, nos Estados Unidos. and the Holy Spirit spoke to my heart that night, E o Espírito Santo falou ao meu coração naquela noite. and He told me to write a book to help men win in life. E ele me falou para escrever um livro para ajudar os homens a vencerem na vida. And I wrote this book for men, E eu escrevi esse livro para homens, that they would own para que eles possam possuir the 4 quadrants of their life: os 4 quadrantes da sua vida: the spiritual, the physical, the relational, and the financial. o espiritual, o relacional, o financeiro. I wrote it for men Eu escrevi isso para homens who may not necessarily be Christians yet. que talvez não sejam cristãos também. I've heard of people reading this book and being atheists and coming to Christ. Eu já vi pessoas ateias lendo esse livro e vieram para Cristo. A man in our church was going to get divorced, and he read the book, and literally his marriage is restored. Um homem na nossa igreja, ele ia se divorciar e ele leu esse livro e o casamento foi restaurado. But what I would say more than anything else, Mas o que eu quero falar mais do que tudo, it is not a book to just read by yourself. não é um livro para ler só você mesmo. Because how many of you know if you go to the gym with someone, Porque quantos de vocês sabem quando você vai para academia com outro parceiro, you work harder? você vai treinar mais forte? This book was written Esse livro foi escrito to be in a circle of men para estar num círculo de homens, so that you would push one another para que você possa encorajar uns aos outros and stir one another e possa levantar uns aos outros spiritually, espiritualmente, physically, fisicamente, relationally, nos relacionamentos and financially. e nas finanças. How many of you would want one of these Quantos free de você books? gostaria de ganhar um livro desse aqui? Yeah, come on, come on. Who else would like one? Quem mais quer um desse aqui? Anyone else want one? Mais alguém quer um? You got to go buy one. Você vai comprar um lá. Sorry, gentlemen. Desculpa, homens. I'll be at the back tonight, signing, praying, Eu vou estar praying lá. for people, Eu vou estar lá no lounge assinando e orando pelos homens. believing God. Nós acreditamos em Deus. I want to talk to you tonight Eu quero falar com você hoje à noite and continue along the theme, e continuar nesse tema champion. de campeões. But I want to take it like this: Mas eu quero que você entenda isso dessa forma: from victim de vítima to victor. para vitorioso. Say that with me. Diga isso comigo. From victim De vítima to victor. para vitorioso. One more time. From Mais uma victim vez, vamos dizer, de vítima to victor. para vitorioso. Let's honor the word of God, and why don't we read this scripture together? Vamos honrar aqui Genesis juntos chapter 4, a palavra de Deus e vamos ler esse texto junto, Gênesis capítulo 4. and I'll have Pastor Gabriel read. E eu vou ler aqui esse texto para vocês, capítulo 4, Gênesis 1 a 8. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor, consegui um filho homem. Depois deu à luz ao irmão dele, Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor perguntou a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito,
Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo. Pastor Anthony pediu para eu dar uma ênfase nessa frase. Mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos ao campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Come on, let's pray. Vamos lá, vamos orar. Father, I thank you for every man here. I thank you for their marriages. I thank you for their homes. Deus, eu te agradeço pelos homens aqui, pelos seus casamentos, pelas suas casas. I thank you for their children. Eu te agradeço pelos seus filhos. I thank you for the generations that will come after them. Eu agradeço pelas gerações que virão deles. I thank you for the leadership of this church. Eu agradeço pela liderança dessa Every igreja. pastor, Cada pastor, every cell group leader. cada líder de célula. But God, every man here is a leader. Mas Deus, cada homem aqui é um líder. I ask in the name of Eu Jesus peço em nome de Jesus that you would glorify yourself, Lord. que você glorifique o seu nome, Senhor. Holy Spirit, I welcome you. Santo Espírito de Deus, eu te dou as I honor boas-vindas. you. Eu honro a sua presença. Release rivers of living water in this place. Libere aqui como rios de águas vivas nesse lugar. Let a river flow in dry places. Deixe o rio fluir em lugares secos. Renew the mind. Nós aceitamos isso. Cause champions to Nos rise. chame de campeões nessa noite. Take your word Traga a sua palavra and take the scalpel. e traga, Take the scalpel and cut away victim mindsets. traga algo com cura e transforme a mentalidade de vítima. And I pray E eu oro that your men que os seus homens aqui would rise possam se levantar to become para champions, se tornarem campeões, to become victors para se tornarem vitoriosos in every area of their em life. cada área das suas vidas. Come on, pray this simple prayer with me. Vamos lá, vamos orar essa simples oração comigo. Jesus, Jesus, speak to my heart. fale ao meu coração. Change my life. Mude a minha vida. I declare today, Eu declaro hoje, by the grace of God, pela graça de Deus, by the word of God, pela palavra de Deus, by the people of God, pelo povo de Deus, that I can become que eu posso me tornar all you desire. tudo que o Senhor desejou. Say it one more time. I can become Diga mais uma vez, eu posso me tornar all you desire. tudo que o Senhor desejou. In Jesus' Em name. nome de Jesus. And everyone E said, todos dizem, Amen, amen. Come on, give the Lord a hand one more time. Praise God, praise God, louve ao praise Senhor, God, louve ao praise Senhor, louve ao God. Senhor. Grab your seat. E pode sentar. It's one of the most interesting passages of Scripture. Uma das mais interessantes passagens da Bíblia. It diagnoses a lot of society's problems. Isso traz o diagnóstico para muitos problemas da sociedade. Recently in America, Recentemente nos Estados Unidos, a very famous Christian man, Charlie Kirk, was killed. homem muito famoso, cristão chamado Charlie Kirk foi assassinado. He was known all over the world Ele não era um homem deste mundo. as someone who stood for Christ, Era um homem que se levantou por Cristo. stood for righteousness, Ele se levantou por justiça. stood for God's agenda, Ele se levantou pela agenda de Deus. stood against abortion. Ele se levantou contra o aborto. He was actually a great man. Ele era um grande homem. But another man Mas outro homem who hated God's agenda, que odiava a agenda de Deus, hated God's standards, que odiava os padrões de Deus, allowed bitterness, ele permitiu que a amargura, allowed hatred ele permitiu que o ódio to come into his heart entrasse no seu coração and shoot that man. e ele atirou naquele homem. But out of those moments, Mas desses momentos, as seen in the book of Acts, como nós vemos no livro de Atos, that the church actually prays more. que a igreja na verdade adorava mais. Men of God rise. Os homens de Deus se levantavam. Men of God get more bold. Os homens de Deus ficavam mais corajosos. And moments like that E momentos como esses become turning se points tornam momentos de virada for more people to come to para Christ, mais pessoas virem a Jesus, more people to get discipled, mais pessoas serem discipuladas, more people to be empowered. mais pessoas serem empoderadas. Can I get a good Eu amen? posso ouvir um amém. Come on, can I get a good Vamos lá, eu amen? posso ouvir um grande amém. But Cain interprets Então, Caim interpreta
correction as oppression rather than instruction. A correção de Deus como uma opressão em vez de instrução. He brings an offering to God Ele traz uma oferta ao Senhor that God did not like. que Deus não gostou. And God gives him an opportunity E Deus dá a ele uma oportunidade to fix it. para consertar isso. But instead of embracing God's design, Mas em vez de abraçar esse desígnio de Deus, he takes on the mentality of a victim. ele pega a mentalidade de vítima. God invites him to be a victor. Deus convida ele para ser um vitorioso. But Cain takes on this victim mentality. Mas Caim abraça essa mentalidade de vítima. And jealousy fills his heart. E a inveja toma o seu coração. And he ends up killing his brother. E ele acaba assassinando o seu irmão. And he ends up becoming an eternal victim E ele acaba se tornando uma vítima eterna. in God's word. E até na palavra de Deus. But here's what I want to tell you today. Mas isso é o que eu quero te dizer hoje. You can choose Você pode escolher attitudes a atitude of victim de vítima or victor. ou de vitorioso. In the book of Revelation, No livro de Apocalipse, when Jesus is speaking to the church in Revelation chapter 2 and chapter 3, quando Jesus está falando às igrejas, Apocalipse capítulo 2 e 3, he says to the men and women, ele fala para os homens e mulheres, he says to him who overcomes, ele fala para aquele que conquistou, que conquistar. he invites them, Ele convida aqueles vitoriosos. don't stay Não fique as a victim, como uma vítima. overcome, Conquiste, levante-se, rise up, se levante, confess sin, confesse os seus pecados. and when you reveal your sin, E quando você revela os seus God pecados, washes it away, Deus ele lava esses and he pecados. causes you to E ele rise chama você para se levantar and to become a victim. e de uma vítima, Sorry, it causes you to become a victor. ele te chama de vitorioso. Someone say amen. Alguém pode dizer amém? For the Bible says in Romans chapter 5 verse 17, Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, it says, for if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Romanos 5,17, pois assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, serão feitos justos. To become a great man, Para se tornar um grande homem, you must move você precisa se mover from victim de vítima to victor. para vitorioso. But here's what I've noticed. Mas isso que eu percebo, Defeated mindsets, que a mentalidade de derrota they're so much more subtle than you think. é algo muito mais sutil do que você pensa. As I preach to you today, Enquanto eu prego para você hoje, you might think to yourself, você pode pensar, I'm not a victim, eu não sou uma vítima, but I've always found mas eu sempre percebi the flesh, que a carne, its natural tendency a sua tendência natural is to blame. é culpar. What happened in the first sin? O que aconteceu lá no pecado original, All the way back in Genesis 3, quando olhamos lá em Gênesis 3, God asked the question. Deus pergunta faz essa pergunta. He says, Adam, where are you? Ele fala, Adão, aonde tu estás? And Adam was hiding. E Adão estava se escondendo. And his immediate reaction E a is, sua reação imediata foi, the woman a mulher, you gave me. você me deu essa mulher. Watch this now. The woman Ele estava apontando para a mulher you gave me. que você me deu. His natural reaction, A sua reação natural, his sinful reaction a sua reação pecaminosa was to blame the woman. foi culpar a mulher. If she wasn't naked, Se eles não tivessem pelados, I wouldn't have said yes. I wouldn't have said yes. If the woman wasn't naked, I wouldn't have said yes. se a mulher não estivesse nua, eu talvez não eu não dissesse sim. It's the woman's fault. Ele está falando, olha, ele estava culpando a mulher. How many of you men know Quantos de vocês homens sabem if a woman offers you food que se uma mulher está oferecendo comida para você and she's naked, e ela está pelada, very hard to say no. é difícil dizer não.
What does Adam do? E o que Adão está fazendo aqui? The woman, Ele está culpando a mulher. the naked woman, Aquela mulher nua you gave que me. você me deu. And he blames the E woman. ele culpa a mulher. And he blames God. E ele culpa a Deus. And what does she do? E o que ela faz? She blames the snake. Ela culpa a cobra. Your natural É esse natural, reaction, a reação natural, most of the times, a maioria das vezes, is not to take responsibility. é não assumir Our responsabilidade. natural A reaction nossa reação natural is to blame. é culpar. I've been a Christian now Eu sou um cristão hoje. since I was very young. Desde que eu sou bem jovem. I came to Christ Eu vim para Jesus when I was 5 years old. quando eu tinha só 5 anos de idade. I got baptized in the Holy Eu fui Spirit batizado no Espírito at Santo 7 years old. com 7 anos de idade. God turned my life around. Deus virou a minha vida. At 18, Com 18 anos, He called me to preach. Ele me chamou para At pregar. 19, Com 19, I'm 48 years old eu now. tenho 48 anos hoje. And I still find E eu ainda encontro my natural a reaction minha reação natural when I'm challenged with something. quando eu sou desafiado a algo. If I am not careful, Se eu não tomo cuidado, it will be to blame. eu vou estar culpando. If my wife talks to me about something, Se a minha esposa conversa comigo sobre um assunto, if I'm not careful, se eu não tomar cuidado, the victim wants to stand up. a vítima quer se levantar. It's like all of a sudden, É como se de repente the soccer team um time de futebol, wants to run on the field, ele quer correr no campo and this soccer team e esse time de futebol is called victim. é chamado de vítima. They love playing defense. Eles gostam de jogar na defesa. How many of you know what I'm talking about? Quantos de vocês sabem disso que eu estou falando aqui? 7 of you. Ah, os 7 de vocês só. How many of you know what I'm talking Quantos about? estão entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje? The famous American football coach, Famoso treinador de futebol americano, Lou Holtz, he said this: Lou Holtz, ele diz: life is 10% what happens to you, a vida é apenas 10% do que acontece a você and 90% how you respond to it. e 90% de como você responde a isso. Hear that again, gentlemen. Life is 10% what happens to Eu vou you, ler isso mais uma vez. A vida é 10% do que acontece a você and 90% e 90% how you respond to it. como você responde a isso. See, what happens when you fall into victim thinking, you no longer bring your best to life. Então, o que acontece quando você assume essa mentalidade vítima, você não traz mais o melhor para a sua vida. One of the things I learned from my father. Uma das coisas que eu aprendi do meu pai. My father was a good dad in many ways. Meu pai foi um ótimo pai em muitos sentidos. Taught me how to play tennis. Ele me ensinou como jogar tênis. Taught me how to ride a bike. Ele me ensinou a andar de bicicleta. But unfortunately, Mas, infelizmente, he used to talk a lot about the financial mistakes they made. ele costumava falar muito sobre os erros financeiros que eles cometeram. We grew up E nós crescemos hearing my mom and dad fight, ouvindo minha mãe e meu pai brigarem. talking about 10 years ago, Falando de 10 anos atrás. talking about 15 years ago, Falando de 15 anos atrás. talking about 17 years ago. Falando de 17 anos atrás. It actually became a running joke in my family with the kids. Na verdade, isso tornou até uma brincadeira entre nós, irmãos. We would say 17 years ago. Nós sempre brincávamos uns com os outros há 17 anos atrás. What was happening? He was blaming the O past. que estava acontecendo é que ele estava culpando o seu passado. But if you keep on blaming the decisions of your past, you cannot move forward. Mas se você continuar culpando as decisões e erros do seu passado, você não pode seguir em frente. This is why men desperately need a vision of a prosperous future. É por isso que homens precisam desesperadamente de uma visão de um futuro próspero. We know that the Bible says in Proverbs, it says, where there is no vision, the people perish. Você sabe que a Bíblia diz em Provérbios que quando não há visão, o povo perece. A church perishes with no vision. Uma igreja perece quando não há visão. A company perishes with no vision. Uma empresa perece quando não há visão. But so often men have no vision for their lives. Mas frequentemente homens não têm visão para a sua vida. And I want to stir you today E eu quero levantar você hoje
that you need a vision que você precisa de uma visão for your spiritual life. para a sua vida espiritual. As Pastor Danilo was talking about, Como o pastor Danilo estava pregando aqui. what will people say about you? O que as pessoas dirão de você? Will they say you're a man of God? Eles dirão que você é um homem de Deus? Will they say you're authentic? Eles dirão que você é autêntico? Will they say you're faithful? Eles dirão que você é fiel? That is you having a vision for your spiritual Isso é life. você tendo uma visão para a sua vida espiritual. But you need a vision for your finances. Mas você também precisa de uma visão para as suas finanças. You need to see yourself being a hard worker. Você precisa ver você como um cara que trabalha duro. You need to see yourself managing God's money God's way. Você precisa ver você como um administrador bom das finanças. It's not enough for the company to have vision. Não é o suficiente a empresa ter a visão. You need vision Você precisa ter a visão for your life. para a sua vida. Can I get an amen? Posso ouvir um amém? In your health, you should have a picture Na- of self-control. Na sua saúde, você precisa ter uma postura de domínio próprio. Why? Por quê? Because in your 60s and your 70s and your 80s, Porque nos you want to seus- be healthy Porque nos seus 60, 70, 80, você quer estar saudável. so that other people are not taking responsibility for your life. Para que outras pessoas não tenham que se responsabilizar pela sua vida. You need a vision for your relationships. Você precisa de uma visão também para os seus relacionamentos. Psalm 128 Salmos 128 speaks about the blessed man. fala sobre os homens abençoados. It says blessed. Fala bem-aventurado. Someone say blessed. Alguém pode falar bem-aventurado? It says blessed is the man who fears the Lord, that walks in his ways. Diz bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Says you shall be happy, Fala que ele será feliz it shall be well with you. e que ele desfrutará. And it says your wife shall be E fala que a sua esposa será like a fruitful vine como uma videira in the frutífera. heart of your home. E no coração, no centro da sua casa. It says your E sons fala que os seus filhos shall be serão like olive shoots como azeite around your table. sobre a sua mesa. What is that? O que é isso? It is a picture of blessing. É uma figura da bênção. It is a picture of the future. É uma figura do futuro. It is a picture of happiness. É uma figura da felicidade. It is a picture of the fear of God. É uma figura do temor de Deus. It is the picture of a healthy marriage. É uma figura de um casamento feliz. It is a picture of healthy kids. É uma figura de filhos felizes. How many need that? Quantos querem isso? But Satan would love to put in your mind pictures of defeat. Mas Satanás ama colocar na sua mente figuras de derrota. Satan would love to cloud your vision. Satanás gosta de deixar a sua visão embaçada. He would love it to be a selfish vision. Ele gosta que você tenha uma visão egoísta. He would love to lure you Ele amaria enfraquecer você. back to your past, Colocar você olhando para o seu passado. your past mistakes, Os seus erros passados. your past sins, Os seus pecados your passados. past life. A sua vida passada. When the children of Israel were set free from Egypt, Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, they often wanted to go back. eles muitas vezes queriam voltar para o Egito. And there is something in the flesh of men E tem algo na carne do homem that even though they were under slavery que mesmo que nós estávamos em escravidão and they were not happy e eles não estavam felizes and Pharaoh owned them, e Faraó era o possuidor deles, but God set them free, mas Deus os libertou sometimes they talked about going back. e às vezes eles falavam sobre voltar para aquele lugar. When Paul is speaking to the church of Galatia, Quando Paulo está falando para a igreja da Galácia, they were going to go back eles queriam voltar to the law. para a lei. The church in Corinth, A igreja em Corinto, their temptation a tentação deles was to go back era voltar to a sexually immoral para life. uma vida de imoralidade sexual. In the book of Hebrews, No livro de Hebreus, the Christians os cristãos were tempted eram tentados to go back. para voltar. This is why you need vision, É por isso que você precisa de visão. because a man with vision does not perish. Porque um homem que tem visão não perece.
A man with vision moves forward. Um homem que tem visão, ele se move para frente. Even if it's just little bit by little bit. Mesmo que seja só de pouquinho em pouquinho. A little bit of progress at a time. Só um pouquinho de progresso. Small. Pequenos progressos. Small. Pequenos. He's moving forward. Você está indo para frente. Or he's at least not going backward. Pelo menos ele não está voltando para trás. Can I get a good Eu amen? posso ouvir um bom amém aqui. I remember many years ago I was praying for a man that was very close to us in our ministry. Eu lembro, alguns anos atrás, eu estava orando por um homem que era muito próximo do nosso ministério. And as I was praying for him, Enquanto eu estava orando por ele, he was going through a very difficult time. ele estava passando por um momento difícil. You could tell the call of God was on his life. Você podia ver que ele tinha um chamado de Deus, But it just seemed like Satan was defeating him. mas parecia que Satanás estava vencendo ele. And as I was praying for him, Enquanto eu estava orando por ele, it was like the Lord opened my eyes. é como se Deus tivesse aberto os meus olhos. And I saw E eu vi this spirit um espírito that opposed him. que estava oprimindo ele. I could see it so clearly. Eu podia ver claramente. He was meant to be living in the promises of God. Ele foi criado para estar vivendo as promessas de Deus. But there was a spirit Mas tinha um espírito that was opposing him. que estava se opondo a ele. And as I was praying for him, E enquanto eu estava orando por ele, it was like the Lord showed me. é como se o Senhor tivesse me mostrado. This spirit kept telling him, go back to where you are from. Aquele espírito estava dizendo para ele, volte para o lugar de onde você veio. There are men in here today Existem homens aqui hoje that the enemy que o inimigo, wants to contain you. ele quer restringir você. There's some men in here today Ele tem homens aqui hoje that he wants to send you back to your que ele past. quer mandar você de volta para o seu passado. Sometimes you grew up Talvez você cresceu very poor. muito pobre. And sometimes the thinking E às vezes a mentalidade of poverty de miséria can hold you back. pode te segurar. You don't realize it, Você não but percebe, it's subtle. mas é sutil. I remember many years ago, Eu lembro muitos anos atrás, I went to a youth meeting. eu fui para uma reunião da juventude. I was preaching in our church, Eu estava pregando na nossa igreja. had been leading for 3 or 4 Eu years. estava liderando jovens por 3 ou 4 anos. And as this one youth pastor was preaching, E quando esse outro pastor de jovens estava pregando, I felt like the Lord began to show me eu senti que o Senhor estava começando a me mostrar algo. how I was giving in to a spirit of fear. Como eu estava permitindo que um espírito de medo. I was not scared outwardly, Eu não estava por fora aparentando medo, but inwardly, mas dentro de mim, when I would go and preach, quando eu ia para pregar, I'd think, what does that person think? eu estava pensando, o que aquele outro pastor está pensando sobre mim? When I talk perhaps about finances, Quando eu falo, por exemplo, sobre finanças, I could be scared of what would that person think? eu posso estar com medo do que outras pessoas vão pensar. And what I found over time E o que eu percebi durante o tempo is when you give into that spirit, é que quando você permite que esse espírito, you come under that spirit. que ele te domine, você acaba cedendo a esse espírito. I wanted to point you to Eu quero também pontuar para você a passage of scripture uma passagem da that Bíblia many of you would know well. que muitos de vocês conhecem já. It's the book of Judges. É no livro de Juízes. They are going through a terrible time. Eles estão indo por um momento difícil. Their enemies have literally defeated the children of Israel. Os inimigos estavam derrotando o povo de Israel. It is poverty like you have never known. Tinha pobreza e miséria como nunca tinha acontecido antes. And Gideon is hiding in a cave. E Gideão está escondido numa caverna. For 7 years there's curse. Por 7 anos. And God shows up. E Deus se manifesta. See, here's what I want to encourage you with today. Então, é com isso que eu quero te encorajar hoje aqui. You could be dealing with some issues Você pode estar lidando com alguns problemas that are very hard, que são muito difíceis, very difficult. muito complicados. But I want to encourage you. Mas eu quero encorajar você. God shows up. Deus vai se manifestar.
The Holy Spirit can come. O Espírito Santo pode vir. He wants to speak a word to you. Ele quer falar uma palavra ao teu coração. He wants to speak a word of inspiration. Ele quer falar uma palavra e te inspirar hoje à noite. And he says to Gideon, E ele fala para Gideão: mighty man of valor. homem forte, homem valoroso. And watch this now. E perceba isso agora. Gideon does not feel Gideão, ele não sente like a mighty man. como um homem poderoso. He is not acting Ele não estava agindo like a mighty man. como um homem poderoso. He is scared. Ele estava com medo. And so he should be. Então ele deveria mesmo ter medo. But God says to him, Mas Deus fala para ele: mighty man of valor. homem forte, homem valoroso. And how many of you know when God's presence shows up E and quantos- God's word shows up? E quantos sabem que quando a presença de Deus aparece, a voz de Deus aparece, Victims can become victors. as vítimas podem se tornar vitoriosos. Victims can become victors. Vítimas podem se tornar vitoriosos. Victim mindsets can be broken. O pensamento de vítima pode ser quebrado. And he does something interesting. E ele faz algo interessante. He tells him, Ele diz para Gideão: go take down your father's idol. vai lá buscar os ídolos dos seus pais. His first assignment E a primeira tarefa is not rescue the city. não é salvar a cidade, It is not rescue the nation. não é salvar a nação. The first assignment, A primeira tarefa take down your father's false é worship. destrua a falsa adoração dos seus pais. Because when that false worship Porque quando a falsa adoração cair, sits over his family, aquilo estava sobre a família de the Gideão. blessing of God E quando aquilo cair, a bênção de Deus cannot flow. vai poder fluir na vida dele. And he does something very E ele interesting. faz algo muito interessante. I want you to see this. Eu quero que você veja isso. He's scared, Ele está com medo. so he goes at night. Então ele vai de noite. But the Bible says this. Mas a Bíblia diz isso. He brings 10 men with him. Ele traz 10 homens com ele. I need 1, 2, 3, Eu 4, preciso aqui, 1, 5, 2, 6, 3, 4. 7, 8, 9, 10. You 10. Eu Quickly up preciso on que stage. vocês Real quick. 10 subam Real aqui, quick. rapidinho aqui no palco. Podem subir por ali. I'm going to have the keyboarders come. Eu vou pedir que alguém do teclado possa vir aqui, por favor. See, the truth of the matter is, Sabe, o que realmente importa aqui é isso. after a conference like this, Depois de uma conferência como essa, you can say, man, I'm going to change. você pode dizer: cara, eu vou mudar. You can say, man, I'm going to grow. Você pode falar: eu vou crescer. But I want you to see Mas eu quero que você veja that every man que cada homem needs other men. precisa de outros homens. I want you to see Eu quero que você veja that in your life, que na sua vida there are many men, tem muitos homens, many voices muitas vozes that you need que você precisa at different seasons em estações diferentes of your life. da sua vida. The first man that you need, O primeiro tipo de homem que você precisa if you can show this on the screen, guys, I think they'll have this. Okay. Here's what they're going to have. Every man needs a father. Someone say father. Primeira coisa, todo homem precisa de um pai. Come on, say pai. Você pode dizer pai? Let's assume for a moment this man is like Okay. a father figure to me. Vamos olhar aqui. Esse homem vai representar uma figura de um pai para mim. Speaking truth, É um homem que fala verdade. loving, É um homem que ama. challenging. É um homem que desafia. And for some men who didn't have a father, Alguns homens não tiveram um pai. the truth is another mentor can come in. A verdade é que outros homens chegam e falam para a vida dele. A pastor can come into that Um position. pastor pode fazer esse papel. A cell group leader can come into that Um position. líder de célula pode fazer esse papel. Every man needs friends. Todo homem precisa de amigos. I'm not talking about Facebook friends. Eu não estou falando de amigos no I'm Facebook. talking about real friends Estou falando de amigos de that verdade. you have fun with, Que você pode se divertir. that you laugh with, Que você pode rir. that stir you. Sabe, que te ajudam, te levantam. Men need pastors. Homens precisam de pastores. They need prophets. Eles precisam de profetas. They need someone Eles precisam de alguém who will tell them the truth, que falam para eles a verdade. help their life come to Christ, Que ajudam a vida deles a vir para Cristo.
correct them que perhaps, pode às vezes corrigir eles, believe in them. que acredita neles. Sometimes men need accountant. Algumas vezes um homem precisa de alguém para prestar contas. You may not like paying taxes, but how many need to pay your taxes? Vocês não gostam de pagar imposto, mas quantos têm que pagar imposto? Jesus said, give to Caesar what's Caesar. Amen. Deus está vendo aqui o que estamos dizendo. You might have law problems and you want to own a home and you need a lawyer. Sabe, você pode precisar, você pode ter um problema na sua vida e precisar de um advogado, por exemplo. Most men need a coach in their life. A maioria dos homens precisa de um treinador, um coach na sua vida. The coach is that person who stirs them, tells them they can do more. Um coach é aquele homem que te levanta, que fala para você que você pode fazer mais, que te incentiva a crescer, Makes them stronger, makes them faster. que faz você mais forte, faz você mais rápido. Most men need mentors and A maioria advisors in their life. A maioria dos homens precisam de mentores, conselho. Let me say this about mentors. Deixa eu falar algo para você sobre mentores. I am so glad Eu sou muito grato our church na igreja leaned into mentors que existem igrejas que têm bons mentores. through conferences, Através de conferências, through one-on-one. através de discipulado 1 a 1. Mentors save you torment. Mentores salvam você da tormenta. They save you pain. Eles salvam você da dor. Sometimes you need a boss. Algumas vezes você precisa de um You chefe, need a boss who's going to pay you. sabe? Um chefe que vai pagar You need você. a boss who's going to give you a job. Você precisa de um chefe que vai dar um trabalho You para need a você. boss who's going to promote you. Você precisa de um chefe que vai promover você. Sometimes you need a builder. How many know Alguns de vocês precisam de um construtor. when the plumbing gets stuck, you need a plumber. Sabe, quando está travada ali a obra, você precisa de um When the construtor. electrician goes wrong, you need an electrician. Sabe, quando não está dando certo a eletricidade, você precisa de um eletricista. And you need a brother. E você precisa de um irmão. You need a brother. Você precisa de um irmão. Whether it's natural Quando pode ser natural or whether it's spiritual. ou espiritual. And I want you to see Eu quero que você veja this moment esse momento where Gideon onde Gideão, is asked Deus pede a ele, by God por Deus, to take down para escolher, his father's giants. para ir e derrubar aqueles ídolos. He does not just go by himself. Ele não vai sozinho. He has been given an assignment by God. Ele recebeu uma tarefa de Deus. It is a life-changing assignment. Era uma tarefa que mudaria a vida dele completamente. It is his first assignment. Sabe, era a primeira tarefa que ele tinha para That if he fazer. does not do this Que assignment, se ele não realizasse aquela tarefa, the other assignments never happen. as outras tarefas nunca aconteceriam. God says this to Gideon, E Deus diz isso a Gideão, like he said to Moses, como ele disse a Moisés, like he said to Joshua, como ele disse a Josué, like he said to the apostles, como ele disse aos apóstolos, like he said to me, como ele falou a mim, like he said to como ele you. está dizendo a você. God says to Gideon, Deus está dizendo a Gideão, I will go with you. eu vou com você, I will go with you. eu vou estar com você. So let me ask you a question, Então deixa eu te gentlemen. perguntar uma pergunta aqui, senhores. If you will go with God, Se você vai com Deus, God's promises, as promessas de Deus, will not mas você não vai just lean on yourself, apenas confiar em você mesmo, but you will actually lean mas você na verdade vai confiar on your church, na sua igreja, on its cell no groups, seu grupo de on its célula, pastors, nos seus pastores, on the family, na família, on friends. nos amigos. Can I ask you a question? Posso te perguntar algo hoje? Will you not become more? Será que você não pode se tornar mais? Will you not grow? Será que você não pode crescer mais? Because I promise you there's more in you. Porque eu tenho certeza que tem mais em você. There is a victor Eu tenho certeza que tem um vitorioso aí that dentro, wants to rise. quer se levantar. There is a victor Tem um vitorioso aí through the dentro, presence of pela Christ, presença de Deus, through the people of God, pelas pessoas ao redor, through the grace of God, pela graça de Deus, for you para você, not to live não apenas para viver as a victim, como uma vítima, but as a victor. mas como um vitorioso. Come on, give Jesus a Vamos hand. lá, vamos lá. Come on, give Jesus a hand.
Ainda não é levantar. Come on, Mas give Jesus a hand. mas nós vamos adorar, nós vamos louvar Come o on, Senhor. give Jesus a Vamos hand. dar louvor ao nome dele. Vamos Come on, adorar can we give Jesus. God some Nós praise? podemos dar louvor ao nome de Deus. Stay standing, stay standing. Você pode ficar de pé, você pode ficar de pé. But he says this. Mas ele diz isso. Gideon gives him excuses. Gideão está dando desculpas para Deus. He says, I'm the weakest. Ele está falando, olha, eu sou o mais fraco. I'm the worst. Eu sou o pior. And I love what God says to him. E eu amo o que Deus responde a ele. He says, go Ele fala, vá in the strength na força that you have. que tu tens. Here's what's interesting. O que é interessante aqui? You might think to yourself, Você pode pensar aí na sua cabeça, I don't have much faith. eu não tenho muita fé. But I would say, go in the faith that you have. E Deus está falando para você, vai na fé que você tem. You may feel like you don't have much discipline, Você pode sentir que você não tem muita disciplina, but go in the discipline that you do have. mas vai na disciplina que você tem aí You dentro. may feel like you got no money. Você pode sentir que você não tem dinheiro, Well, go with the opportunities that you do have. mas vai com as oportunidades que você já tem. You may not feel like you're very gifted, Você pode sentir que você não é muito talentoso, but go with the gifting you have. mas vai com os talentos que você já tem. I was telling God Eu estava dizendo a Deus, a couple of years ago, alguns anos atrás, I literally told the Lord, eu falei literalmente a Deus, I don't think I'm smart enough. eu não acho que eu sou inspirado o suficiente. I don't think I'm gifted Eu enough não acho que eu tenho talento suficiente for what you've called me to do. para o que você me chamou para fazer. And the Lord spoke to me E Deus falou para mim. and He said, put great people around you. E Ele falou, coloque pessoas de valor ao seu redor. I want you to notice something. Eu quero que você entenda algo. He didn't say, Ele não disse, Anthony, you're great. Anthony, você é maravilhoso. He said, put great people around Ele falou, you. coloque grandes pessoas ao seu redor. Put right giftings. Põe pessoas que têm talentos. Put right talents Ponha pessoas talentosas around your life ao redor da sua vida, that'll help you que vão te ajudar. accomplish the call of God. Sabe, pessoas a atingir o propósito de Deus. Let me bring it back for a second Deixa eu trazer um pouquinho aqui para trás com você. to the 4 quadrants. Para os 4 quadrantes. Every man Todo homem must own, precisa manejar, administrar, needs to own precisa possuir the spiritual, a parte espiritual, the physical, a parte física, the relational, a parte dos the relacionamentos, financial a parte financeira, part of their lives. partes da sua vida. And here's what I want to tell you. E é isso que eu quero dizer para você. Most men A maioria dos homens struggle tem dificuldades in at least 2 of those em pelo areas. menos 2 dessas áreas. 2 of those areas 2 dessas áreas. come easy to you, Elas são fáceis para você, but the other 2 mas as outras 2, are a struggle to you. elas são uma luta para você. But I want to tell you Mas eu this. quero dizer algo para você. Go Vá in the strength na força that you have. que você tem. Thank God Obrigado, Deus, for the strength pela força that you have. que você tem. And I sense the presence of God in Eu this room. posso sentir aqui a presença de Deus nesse lugar. Some of you, Alguns de vocês, as I'm preaching today, enquanto eu estou pregando hoje, you might think você pode pensar, of your father's idol. talvez dos ídolos dos seus pais, do seu pai. And you need to overcome that. E você precisa vencer isso. You do not need to repeat what he was. Você não precisa repetir o que os seus pais foram. My father's idol O ídolo do meu pai was alcohol, era o álcool, unforgiveness, era a falta de perdão. could not be coached. Sabe, ninguém podia treiná-lo, ajudá-lo. No one could speak truth into his life. Ninguém podia falar a verdade na sua vida. But I remember as an 18-year-old man, Mas eu lembro quando eu tinha 18 anos de idade. I heard a preacher preach, Eu ouvi um pregador que disse, and he talked about e ele falou sobre isso, forgiving someone sobre perdoar outra who had pessoa wronged you. que te feriu. And the Holy Spirit put on my heart, E o Espírito Santo falou ao meu coração,
Go forgive your dad. Vai perdoar o seu pai. And it was awkward. E tudo isso, And it was hard to do. e não foi fácil. But I had to look at my dad. Mas eu tive que olhar para o meu pai. Say, Dad, I forgive you. E eu falei, pai, eu te perdoo. And I tell you what that does. E eu man. falo que isso acontece. It sets you free. Isso liberta você. It sets you free in your heart. Isso liberta você no seu coração. Sets you free in your spirit. Isso liberta você no seu espírito. And when the Holy Spirit E quando o Espírito Santo, came upon my life ele veio na minha vida. as an 18-year-old young Quando eu young tinha man, apenas ali 18 anos de idade. my father's giant of drinking, O gigante do meu pai era a bebida. I was doing the same. Eu estava fazendo o mesmo. But when the Holy Spirit came upon me, Mas quando o Espírito Santo veio sobre mim, I all of a sudden realized I needed to be a person of self-control. eu percebi que eu precisaria ser uma pessoa que ia ter domínio próprio. Because you cannot be a victor Porque você não pode ser um vitorioso still worshiping que ainda está adorando. your family's dysfunction, Sabe as disfunções, os pecados da sua família. your family's pain. Sabe as dores da sua família. You need to pull those idols down. Você precisa quebrar esses ídolos. I feel in my heart Eu sinto no meu coração that there would be some men que haverá alguns homens aqui that you say or at least think things like this. que você pensa, às vezes até fala coisas como essa. I never have enough. Eu nunca tenho o suficiente. I'll never have enough. Eu nunca tenho o suficiente. And there's one thing to serve Mammon, E é uma coisa servir a Mamon, the god of money. o Deus do dinheiro. But there's another thing, Mas é outra coisa. to carry a poverty spirit É carregar um espírito de miséria. that is always thinking lack. Que você sempre está com falta de coisas. In Genesis chapter 1, Em Gênesis capítulo 1, God's first words to Adam as primeiras palavras de Deus para Adão is he blesses him. é que ele abençoa Adão. Fruitful, Ele fala, seja frutífero, multiply, multiplique, fill the earth, encha a terra, subdue it, sabe, subjugue a terra, be over, esteja em cima, not under. não debaixo. You are not a victim. Você não é uma vítima, You are a victor. você é um vitorioso. You are not a Você victim. não é uma vítima, You are a victor. você é um vitorioso. When you're operating in a victim spirit, Quando você está operando nesse espírito de vítima, you find it very hard to encourage other people. é muito difícil encorajar outras pessoas. It's hard for you to see other people blessed É difícil você ver outras pessoas que estão sendo abençoadas. because unfortunately, Porque, infelizmente, like Cain, a vida aconteceu. you feel like God is holding out on you. Você acha que Deus não está querendo te abençoar. But when you're carrying Mas quando você carrega a victor spirit, um espírito de vitorioso, you can see other people blessed. você pode ver outras pessoas sendo You're abençoadas. happy for them. Você está feliz com eles. You encourage them. Você encoraja eles. You don't speak down to them. Sabe, você vê os talentos neles. What I've noticed over time O que eu percebi durante a minha vida is when we get a victim spirit over our é lives, que quando nós temos um espírito de vítima nas nossas vidas, we create nós criamos, through our words através das nossas palavras, other victims. outras vítimas. Let me show you one more time in scripture. Deixa eu te mostrar nas Escrituras. When the 12 leaders walk into the promised land, the land of Canaan, Quando aqueles 12 líderes foram lá andar na terra prometida, they walk around for 40 days eles estavam lá sondando a terra por 40 dias. and their faith is tested. E a fé deles estava sendo testada. There's problems in the land. Tem problemas na terra, There's giants in the tem land. gigantes na terra. Watch this now. E o que está acontecendo aqui? Presta 10 atenção. of them come back Eles voltam and they speak a realistic word. e eles professam uma palavra realista. But God had asked them to speak words of faith. Mas Deus tinha pedido para eles falarem palavras de fé. But Caleb and Joshua Mas Josué e Caleb, speak faith. eles falam fé. Watch this now, gentlemen. Preste atenção nisso, senhores. You cannot be a victor Você não pode ser um vitorioso and speak like a victim. e falar como uma vítima. They do not align.
isso não se alinha. About 5 years ago, 5 anos atrás, we were having about 100 men nós estávamos tendo ali uns 100 homens in our transform groups. no nosso grupo de transformação. And the Holy Spirit spoke to my heart. E o Espírito Santo falou ao meu coração. And he said, stop making excuses. E ele falou, pare de dar desculpas Why you don't have 1,000 men do porquê você ainda não tem 1000 in homens your men's ministry. no seu ministério com homens. Here's what's so interesting about E o that. que é interessante sobre isso? The excuses As desculpas in my mind, na minha mente, they were so subtle. elas eram tão sutis. They were realistic. Elas eram realistas. I've been around a lot of other Eu pastors. estava entre outros pastores, Watch this. Pastors, pastores, leaders. líderes. And here's what leaders say. E é isso que líderes dizem. It's hard to get men. É difícil atrair os homens da igreja. They're speaking realistic. Eles estão sendo realistas. But God Mas Deus has called you, chamou você. called me Ele chamou a mim to walk by faith para andar na fé and to speak of what He can do, e para dizer o que Ele pode not of fazer, what we can do. não o que nós podemos fazer. So I had to start saying E então eu tive que começar a dizer over our church, para a nossa igreja: we get men. nós temos homens, We're graced to get men. nós temos o privilégio de ter homens. We raise champions in our Nós church. levantamos campeões na nossa And igreja. since that time, E desde aquele tempo, God has been multiplying Deus tem multiplicado the men in our church. os homens na nossa igreja. And it is a ripple effect E isso está sendo um efeito em cadeia. affecting our church. E está afetando toda a igreja. Since God gave us Transform, Desde que Deus nos deu os grupos de transformação, the church a igreja has multiplied tem multiplicado 7 times. 7 vezes. And I say that E eu falo isso para você, not to boast, não para me orgulhar, but I say that mas eu falo isso because you cannot walk porque você não pode andar as a victim como uma vítima, speaking falando like a victim, como uma vítima. Você não pode andar como um vitorioso, falando como uma vítima, pensando like a victim. como uma vítima. Why does God Porque Deus change people's names? muda o nome das pessoas. Abram, Abraão, Abraão, Sarai, Sarai, Sarah, Sara. Jacob, Ele muda. no longer Jacob, Não é mais Jacó, Israel, Israel. Simon, Simão, no longer Simon, não é mais Simão, Peter. é Pedro. Why? Por quê? Because he could not become a rock, Porque ele não poderia se tornar uma pedra, speaking like a reed. falando como um que oscila. You cannot become a rock, Você não pode se tornar uma pedra, speaking like a reed. tendo um discurso de quem oscila. Let me say this. Deixa eu dizer isso. This doesn't mean Isso não significa get on social media vai na rede social and start talking about e comece a falar how awesome you o are. quanto você é incrível. But let me say Mas this. deixa eu falar algo para você. In private, No privado, in the secret place, nos lugares secretos, in prayer, nas orações, your prayer as suas has to orações, change ela tem que mudar. and align Ela tem que se with alinhar the promises. com as promessas. Your prayers As suas orações should not be small, não podem ser pequenas, because you are not porque se você não é, a victim, se você não é uma vítima, but God has called you mas Deus está te chamando to be a victor. para ser um vitorioso. How many receive that? Quantos recebem isso? Can we give Jesus a hand? Nós podemos louvar a Jesus. Nós Come on, podemos adorar. let's Vamos give lá. Jesus. Come on, let's give Jesus a praise. Vamos dar louvor a Jesus. Come on, would you shout? Vamos gritar. Vamos dar louvor a Jesus. Vamos dar Come on, louvor ao can we nome shout? dele. Vamos lá. Exalte o nome dele. Lift your hands all across this place. Holy Spirit, breathe now. Santo Espírito, eu oro agora.
Breathe across this place. Sopra, sopra, sopra nesse lugar. Breathe on this stadium. Sopra aqui nesse lugar. Breathe on this stage. Sopra aqui nesse dia, nesta Breathe on noite. the pastors. Sopra nos pastores. Breathe on every man. Sopra em cada homem. Breathe on every marriage. Sopra sobre cada casamento. Breathe on someone's finances. Sopra sobre as finanças. Breathe on vision. Sopra sobre cada um. Cut away Sabe, tira, victim mentalities. remova a Do mentalidade vítima. surgery, Lord, Sabe, dos homens aqui hoje. on your men. Eu peço agora, Help them conforte, become para que eles se tornem the victors vitoriosos. they are meant to become. Para que eles possam se tornar. In a moment, Em um momento, I'm going to have some men come forward and eu vou respond. convidar alguns homens para virem à frente aqui. If you know you're dealing with some victim Se mentalities, você sabe que em algum momento você está lidando com essa mentalidade de vítima, but there may be some people here today mas pode ser que haja pessoas aqui hoje who've never said yes to the King of all kings, que querem dizer sim para o Rei dos Reis, the Lord of all lords. para aquele que é o Senhor dos Senhores. There may be a few today Talvez você está aqui hoje. that maybe your father has faith, Talvez você pense que o teu pai, ele Your teve mother has fé, faith. que a sua mãe tinha fé, but it's never been personal to you. mas nunca foi pessoal para você. I'm going to ask some men E eu quero falar para esses homens. as a church family together. Nós somos uma família aqui, a We're igreja. going to pray Nós vamos orar a simple prayer uma oração simples, declaring declarando Jesus Jesus as our Lord como nosso Senhor, for the forgiveness of sins, para o perdão dos pecados, turning away virando from serving self, de servindo a nós mesmos, receiving His grace. recebendo a sua graça. So no one moving around at this time. Então ninguém, não se mova agora, não procure mover. Can we say this prayer together? Nós vamos fazer essa oração juntos. King Jesus, Diga assim: Senhor Jesus, I believe eu acredito you are the Christ, que Tu és o Cristo, the Son of the living God. o Filho do vivo Deus. And today E hoje I ask eu peço forgiveness of sins. pelo perdão dos meus pecados. And I declare E eu declaro you, my Lord, que Tu és o meu Senhor. from this day on. Deste dia para frente, Help me follow you. me ajude a Te seguir. Help me know you. Me ajude a Te encontrar. Fill me with your spirit. Me encha com Teu Espírito. Just with eyes closed. Just a Agora simple com os seus moment. olhos fechados, todos com olhos fechados. If that was you today, friend, you meant business with God. Sabe, se foi o seu caso hoje, você está fazendo essa oração para Jesus. I'm going to ask you to raise your hand. Pela primeira vez, ou você está voltando, eu gosto de pedir para que você levantasse a sua mão. Se você está voltando para Cristo. Maybe you've never said yes to Christ, or you feel like you're coming back to God. Talvez today. você nunca disse sim para Jesus, ou você está voltando para Jesus e estava longe. Se é o seu caso, levante a sua mão, deixa eu ver você. All across this place, raise your hand. Em toda essa casa aqui, deixa eu ver a sua mão, deixa eu ver a sua mão. Thank you, Lord. Obrigado, Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. You can put your hand down. Você pode abaixar suas mãos agora. Holy Spirit, draw every person who needs to come. Santo Espírito, atrai toda pessoa que precisa vir. All across this place. Em toda essa casa. Some of you have a father to forgive. Alguns de vocês têm um pai para perdoar. He may have passed away.
Ele pode até ter falecido já, but you need to release him. mas você precisa liberá-lo. Some of you may need to call him. Alguns de vocês precisam até mesmo chamar, falar o nome. Some of you may never have known him. Talvez, ou talvez mesmo você até nunca conheceu o seu pai. And just from your own heart, E dentro do seu coração, you need to forgive. você precisa perdoar. Some of you Alguns de vocês need to pull down precisam arrancar your family's dysfunction. a disfunção familiar. Maybe it's adultery. Talvez é adultério, Maybe it's drugs or alcohol. talvez é drogas ou álcool, Maybe it's a critical spirit. talvez é um espírito crítico. But many of you need to come today Mas muitos de vocês precisam vir hoje and get prayer. e receber oração. But I feel in my heart Mas eu sinto no meu coração there's some others que há outros who perhaps que talvez are dealing with estão lidando com a poverty mentality. uma mentalidade de miséria, de Never pobreza. enough. Nunca tem o You suficiente. can't see the future, Você não consegue ver o futuro. blessed or bright. Se ele é abençoado, você não consegue ver. God wants to bless some people today. Deus quer abençoar algumas pessoas hoje. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. All across this place, would you come forward? Em todo esse lugar aqui eu faço um On convite behalf para of all these vocês. men, would you head on back, please? E queremos You liberar may need to go to the queremos altar. liberar Thank vocês you, que estão thank you. aqui, Come on, all across this. mas em todo esse lugar, Check. If you know you need to respond to the altar, come now. se Come now. você sabe que você precisa Come on, all across this place. Come responder now. a essa chamada, você pode sair do seu Holy lugar. Spirit, come. Vamos vir, vem, Draw every Santo man. Espírito, Draw every vem, man. atrai cada Come homem all que the way to precisa the vir. front. There's gonna be a lot of men Desde coming. lá de trás até There's aqui à gonna be a lot of men frente, coming. muitos homens virão, muitos homens virão. Just owning, just meeting with Só alguns que querem conhecer a Jesus. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo, Heal your men. cure esses homens. Come. Venha, venha, All venha. across this place, we'll wait for you. Em If todo you're esse at the lugar, top eu estou and you esperando. know you need to come. Don't let Se você fear, sabe que você precisa vir, don't let pride. sabe, não deixa o orgulho te Stop parar, não deixa a vergonha te parar. There'll be some shifts. Sabe, vai ter algumas mudanças aqui. There'll be some rivers Vai ter alguns rios que vão that fluir God will aqui. pour out. Que Deus vai fazer fluir In de this você. place. Nesse lugar. You may be a pastor. Você pode ser um pastor. I'd love you to pray for people. E se você é um pastor, eu gostaria que você tivesse a liberdade de orar por alguns irmãos aqui. But gentlemen, come. Então venham, senhores, venham, senhores. I'm going to ask the team just to worship for a little Eu vou bit. pedir para que a equipe apenas adore um pouco. Vamos adorar um pouco. Nós cremos, Senhor, nós estamos aqui. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com teu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas ondas,
vitorioso e adorador, declare: aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Exalte, levante a sua voz ao nome de Deus em adoração. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Exalte-o, digno de louvor. Declare forte: tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Os homens, tu é vocês. Você pode declarar mais alto isso? Tu és como um vitorioso do Senhor, um guerreiro adorador, declare. Mais forte que os meus medos. Declare: tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno. E os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás, santo para sempre. Vamos declarar o seu nome é mais alto. Seu nome é o mais alto, seu nome é o maior, seu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos. Mais uma vez, declare forte seu nome. Seu nome é o mais alto, seu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo
quietly now. Agora bem quieto. Just eyes closed. Seus olhos fechados. Before I hand over the microphone, Antes de eu entregar aqui o microfone, I feel like I want to pray for a couple more people. eu quero orar por mais algumas pessoas. I remember many years ago Eu lembro alguns anos atrás, when I first preached my first sermon quando eu preguei a minha primeira mensagem in my wife's father's church. na igreja do pai da minha mulher. And after I preached in it, E depois que eu preguei esse sermão, this demonic spirit, um espírito demoníaco, spirit of fear, um espírito de medo, as I was trying to go to sleep, enquanto eu estava tentando dormir, seemed to show up. e pareceu que ele apareceu na minha frente. Took me about 30 seconds E ali, mais ou menos por 30 segundos, to get the words out. para que eu conseguisse falar palavras, Jesus. para falar a palavra Jesus. And as soon as I did, E quando eu disse essa palavra, it left. ele saiu. I feel like there's some men here. Eu sinto que há alguns homens aqui, I may be wrong, but I feel like there's some men here that you deal with some demonic dreams. eu sinto que há alguns homens aqui que estão lidando com alguns sonhos demoníacos. One of the promises of God for your life E existem promessas de Deus para a sua vida. in Acts chapter 2 Em Atos capítulo 2, is that you would dream his dreams. é que diz que você vai sonhar os sonhos de Deus. But one of the signs Mas um dos sinais that the enemy que o inimigo is trying to keep you a victim, está tentando manter você uma vítima, bound by things, que esteja travado nas coisas, is that he would have you imagine e que ele vai fazer você imaginar bad things. coisas ruins. Is there a few men in here Tem alguns homens aqui that you deal with bad dreams? que você está lidando com esses sonhos ruins. Would you raise your hands? Você pode levantar sua mão se você tem lidado com isso. Thank you, Lord. Obrigado, Jesus. You can put your hands down. Você pode colocar, você pode abaixar suas mãos agora. I want us all to pray this prayer. Eu quero orar aqui com você. It's the Lord's Prayer. É a oração que chamamos a oração do Pai Nosso. It is the path to Jesus. É um caminho que Jesus, It is the path to personal freedom. é um caminho para a liberdade. Say this with me. Diga isso comigo. Father, Pai, hallowed be your name. santificado seja o teu nome. In my mind, Na minha mente, in my heart, no meu coração, in my family, na minha família, I declare eu declaro your kingdom come, que venha o teu reino, your will be que a done. sua vontade seja feita. I surrender Eu me rendo to you. para o Senhor. Give Me dê this day hoje all that I need tudo que eu preciso, spiritually, espiritualmente, physically, fisicamente, financially, financeiramente, emotionally. emocionalmente. Give me today Me dê hoje my daily bread. o meu pão de cada dia Forgive me e me perdoe my sins dos meus pecados, as I forgive those assim como eu posso perdoar who sin against me. aqueles que pecam contra mim. Lead me not into temptation, Não me deixe cair em tentação, but deliver us mas nos livre from evil. do mal. Right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray over every man E agora, no nome de Jesus de Nazaré, eu oro por cada homem that would deal with bad dreams, que estão evil lidando dreams, com sonhos ruins, hindering spirits. com experiências ruins. In the name of No Jesus, nome de Jesus, I pray right now eu oro agora that there would be freedom, que vai haver liberdade, liberty,
que vai haver liberdade and He would dream your e que Ele vai dreams. sonhar os teus sonhos. You would impart into Him Que o Senhor possa derramar sobre eles your purpose, o seu propósito, your destiny, o seu destino, and He would walk e que Ele vai andar in authority, em autoridade, not under não debaixo, any spirit, não por baixo de nenhum espírito, but in the name of Jesus. mas no nome de Jesus, He would walk over Ele vai andar por cima, the plans of the enemy que os planos do inimigo, in Jesus' name. que ele ande por cima em nome de I Jesus. bless your men. Eu abençoo esse homem. I bless their lives. Eu abençoo as suas vidas. I bless this church. Eu abençoo esta I igreja. bless the pastors. Eu abençoo os pastores. all the leaders. Todos os líderes. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Pour out your spirit. Dizemos amém. Come on, give the Lord a Amém. hand. Come on, give the Lord a hand. Come on, can we praise God one more time?